Para começar, o Supremo Tribunal Federal aplicou uma multa diária de R$5 milhões ao X, pelo que se chama de drible, que teria permitido a volta da plataforma ao ar. Essa penalização já está em vigência e se estende também à Starlink. Nesse documento, a Corte considerou a ação dolosa, ilícita e com finalidade de descumprir ordens judiciais que tinham sido impostas. Para a maioria dos usuários, a rede social já voltou a ficar indisponível, já que o STF determinou um novo bloqueio da plataforma. Essa é uma das principais notícias do dia. Vamos chamar o Luiz Felipe Dávila ao vivo, conectado com a gente. Dávila, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. O desbloqueio inesperado do X, a justificação da plataforma, que teria sido uma mudança de tecnologia, enfim, a imposição de uma nova multa, bem salgada, inclusive, 5 milhões por dia. E, claro, a determinação que foi feita pela Anatel, mas também uma justificativa, que essa teria sido uma ação deliberada, intencional por parte da rede social. O fato é que a Justiça brasileira, por meio do STF, determinou uma nova multa de 5 milhões de reais por dia. O que a gente precisa considerar nesses novos episódios quando envolve a suspensão do X aqui no Brasil, hein, Dávila? Dávila, verifica se o seu microfone está fechado. Pois não. Agora sim, perfeito. Agora sim. Boa noite, Caniato, boa noite, delegado Palumbo, boa noite, Beraldo, e boa noite à nossa audiência. Olha, vamos começar por um princípio. O X, como uma plataforma de tecnologia, utilizou provavelmente alguma forma de atualização do sistema que acontece todos os dias. Quando nós usamos o nosso celular, qualquer equipamento que usamos tem atualizações constantes. E nessa atualização, a plataforma voltou a funcionar para algumas pessoas no Brasil. E aí o que a justiça quer fazer? Multar os usuários e o X que não infringirem nada. Eles apenas atualizarem e por atualizar aquilo apareceu para as pessoas. É uma coisa inacreditável. Aliás, quem devia tomar a multa é o Brasil por incompetência, não o X, por ser uma plataforma que está utilizando a tecnologia para atualizar, melhorar a qualidade do seu serviço para os seus usuários. O que nós deveríamos fazer nesse momento é voltar, recuar nessa medida absurda e permitir que mais de 20 milhões de brasileiros tenham acesso a uma plataforma para manifestar as suas opiniões, para trabalhar, para usar do jeito que bem entenderem. Nós não podemos cercear a liberdade de expressão no país. A liberdade de expressão, ela é garantida na Constituição, na sua cláusula pétrea, aquela cláusula que ninguém pode mexer. Então não pode ter uma instância da justiça, aliás, a instância máxima, que deveria ser a guardiã dessas liberdades, não só infringindo a liberdade do cidadão, mas agora querendo multá-lo. É uma coisa inacreditável. O Brasil precisa voltar à normalidade. E eu entendo que cada chance dessa é uma chance para nós recuarmos dos absurdos que foram tomados, as decisões absurdas tomadas, e voltar ao normal. Ao normal é um país onde as pessoas sejam livres para expressar a sua opinião, suas crenças e suas ideias. É isso, a principal notícia do dia na abertura de Os Pingos nos Is, o desbloqueio aparentemente acidental do X, a imposição de uma multa bem salgada por conta desse descumprimento e as dúvidas sobre a veracidade da justificativa do X. Vamos chamar o delegado Palumbo, também conectado com a gente. Delegado, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Enfim, as últimas atualizações sobre a volta relâmpago do X, suas considerações, bem-vindo. Boa noite a toda a nossa audiência, a você, Caniato, Dávila e Beraldo. Olha, esse é mais um dos absurdos, né? O Brasil está sendo muito mal visto pelos estrangeiros, né? Pela comunidade americana, dos Estados Unidos da América, até pela Europa, porque isso causa uma insegurança jurídica. Qual investidor vai se habilitar a investir no Brasil quando nós temos um judiciário que simplesmente rasga a Constituição? O que o Dávila falou é muito pertinente, está no artigo 5º, liberdade de expressão. E aí eles pegam e querem multar, inclusive individualmente, aqueles que resolvem postar. Eu tentei fazer uma postagem agora e realmente não está indo, né? Provavelmente daqui a pouco, às horas, vai sair fora do ar. Quem que ganha com isso? Parece uma briga de egos.
E a gente não pode transferir de CNPJ e muito menos de CPF a responsabilidade de um para outra empresa. Isso não existe em lugar nenhum. Isso não existe no nosso ordenamento jurídico. Quem sai perdendo com isso, com certeza é o Brasil, não é o Elon Musk, não. Ele está cada vez mais rico. Nós dependemos de muitos serviços que ele acaba prestando através das suas empresas e a gente fica muito mal visto pela comunidade internacional. Pois é, a gente vai continuar analisando os pormenores dessa notícia. Daqui a pouco eu vou chamar inclusive o Cristiano Beraldo, mas eu quero retomar com o Dávila, porque tem uma manifestação da Anatel, acho importante a gente trazer também esse aspecto da notícia. Dávila, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, falou que a rede social agiu de forma deliberada com a intenção de descumprir a decisão judicial. Como você até reafirmou e destacou na abertura do seu comentário, o X justificou que a questão, uma questão essencialmente técnica, teria sido o fator preponderante para essa retomada quase que acidental da conexão do X aqui no Brasil, fazendo com que os usuários pudessem acessar e até fazer postagens. Dá para a gente imaginar que uma empresa do tamanho do X, que atua em praticamente todo o globo, fatura, enfim, centenas de milhões de dólares por ano, faria uma ação com o objetivo de espezinhar, alfinetar, provocar a justiça brasileira? Faria algum sentido isso? Não faz, Caniato, é isso que é um absurdo. Isso só faz sentido na cabeça de um burocrata que acha que o Brasil é o centro do mundo. É o que você falou, o X representa 10% do usuário do Brasil, deve representar, sei lá, 5% do faturamento. Imagina se alguém no X vai gastar tempo para criar um programa só para provocar o governo brasileiro, para tentar fazer com que a rede volte por alguns dias, ou um dia, ou 2 dias. Eles têm mais o que fazer, né? Agora, na cabeça do burocrata brasileiro, nós somos a atenção do universo, o centro do mundo. E, portanto, o X tem lá, está pagando os seus programadores para burlar a lei brasileira. Isso mostra essa mentalidade que causa tanto mal ao Brasil. Essa é a mentalidade burocrática que atrapalha o empreendedor, que atrapalha quem produz e trabalha nesse país, que cria um monte de regras absurdas, que tem uma regulamentação totalmente descabida e contrária às regras da concorrência saudável, da competição, do aumento de produtividade. Ou seja, é essa mentalidade burocrática que não entende nada do mundo real. É por isso que o Brasil vive cada vez mais no mundo virtual dos burocratas. E isso causa enorme dano no mundo real da economia, da vida das pessoas que produzem, trabalham e empreendem. Cristiano Beraldo também com a gente, ao vivo. Beraldo, seja bem-vindo. Ótima noite a você, o Beraldo, acompanhando todas essas movimentações, o desbloqueio inesperado do X, agora em posição de uma nova multa, 5 milhões por dia em caso de descumprimento, e a sinalização da Anatel, que teria sido uma ação deliberada, quase provocativa à determinação da justiça brasileira. Enfim, o fato é que a Suprema Corte impôs uma multa de 5 milhões em caso de descumprimento. Já que essa determinação foi publicada hoje, em tese, a rede social terá de pagar pelo menos um dia de multa em razão do descumprimento. Então, um boleto de 5 milhões, uma multa de 5 milhões deve chegar certamente. Beraldo. Caniato, e assim o Brasil vai se consolidando como o país da má-fé. Boa noite a você, boa noite ao delegado Palumbo, ao Dávila, a nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is, onde a gente discute temas desse país em que você é sempre considerado errado, culpado, responsável, e depois é que se vai perguntar e querer saber o que aconteceu de fato. Você que se vire para se explicar, você que se defenda, você que depois recorra da multa, faz o que você quiser, mas a burocracia brasileira, ela é concebida no conceito de que o contribuinte, a pessoa física, a pessoa jurídica, ela é sempre culpada, ela é sempre responsável.
E aí a gente vê essa ação da justiça que já corre e já vai meter multa, 5 milhões. Se não é o X, a Starlink é que tem que pagar. Mas por quê? Porque eu quero. Porque eu estou determinando que assim seja. Mas são empresas de capital aberto, têm acionistas diferentes, não tem problema. Eu quero cobrar, eu vou cobrar, eu quero 5 milhões e bloqueio a conta e faço o que eu quiser. Então, esse tipo de atitude revela muito mais sobre esse aspecto deplorável do Brasil do que demonstra algum tipo de autoridade, algum tipo de atitude que demonstra que o Brasil é um lugar onde as leis são cumpridas. E essa questão da má-fé, que eu uso de exemplo, Canhato, destoa muito entre Brasil e Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, pessoas cometem erros, equívocos, e aí você sempre tem a oportunidade de se explicar, de se justificar, porque lá, a princípio, você não age de má-fé, não é esperado que você haja de má-fé. Se você agir de má-fé, você será pego, você será processado, você será condenado, terá que pagar pela sua atitude errada. Mas não é a iniciativa, não é o ponto de partida, não é a concepção. Então, Canhato, esse cenário que aconteceu com o X é o cenário de um país em que o CARF, aquela instância em que as pessoas que discutem impostos no Brasil recorrem, e que temos a decisão recente de que, em caso de empate no julgamento do CARF, ou seja, os julgadores não têm certeza se você está certo ou não, há um empate. Antigamente, prevalecia o lógico. Em caso de empate, o contribuinte era o beneficiário. Só que agora não. Em caso de empate, houve dúvida, você que se dane. E o governo é que meta a mão no seu bolso e tome o seu dinheiro. Coisas do Brasil, Canhato. Claro que a gente vai trazer os vários aspectos dessa notícia, o vai e volta no desbloqueio acidental ou não do X, a imposição dessa multa, a indicação de um representante da empresa aqui no Brasil, derrubada dos perfis e também essa investigação de quem teria acessado a rede nessas horas de operação. O Dávila chegou a adiantar isso, mas eu vou trazer a informação completa porque o STF também determinou que a Polícia Federal trabalhe para identificar os usuários que acessaram e utilizaram o X. A verificação é necessária para a aplicação de multa, sabe de quanto? Chuta, R$50 mil, estipulado na primeira ordem de bloqueio da rede social. Ontem, vários usuários acessaram a plataforma, mesmo sem usar aquele dispositivo, um subterfúgio para você conseguir acessar o X, chamado de VPN. A atitude, porém, foi considerada pela Anatel e pelo STF como uma ação intencional. Chama o Luiz Felipe Dávila. Dávila, fico pensando naquela pessoa que é meio desligada do mundo, que não está acompanhando as movimentações, não acompanha o noticiário e, por curiosidade, foi lá e clicou no aplicativo do seu celular. Clicou no X. Ficou surpresa. A pessoa ficou surpresa. Nossa, está aberto aqui, eu consigo mexer no X. E postou uma mensagem aleatória. Colocou uma frase que não tem absolutamente nada a ver. Oi, estou por aqui. Alguma coisa assim, nada demais. Essa pessoa, então, poderá ser investigada e poderá sofrer sanções, inclusive multa na casa de R$50 mil. Luiz Felipe Dávila, queria que você trouxesse uma reflexão sobre isso. De novo, essa mentalidade burocrática é uma coisa inacreditável. O que a multa dizia? Se você burlasse a regra e utilizasse um aplicativo como o VPN para acessar a rede. Essa é a multa. Não está dizendo se você um dia abre o seu celular e por acaso começa a funcionar o X e você aciona o X. Você não fez absolutamente nada de errado. Você está fazendo a sua coisa aqui. Ué, por que isso é multa? Agora, veja só o que é a mentalidade burocrática. Vai agora a Polícia Federal investigar quem utilizou ontem o X, enquanto isso passa-se toneladas de cocaína pelas fronteiras brasileiras, passa-se milhares de armas ilegais que alimentam o tráfico, que alimentam o crime organizado. E aí não. Delegado da PF, para de aí procurar encrenca, droga, arma, investigar o PCC e tenta achar aí se o delegado Palumbo
ou se o Luiz Felipe Dávila, ou se o Beraldo não, porque está nos Estados Unidos, ou se o Caniato usaram o X ontem para mudar 50 mil reais. Olha só o absurdo. Isso deveria ser cômico. Aliás, eu tenho certeza que isso vai ser assunto de memes fantásticos. Mas isso mostra a mentalidade burocrática brasileira, como não tem noção de separar o relevante do irrelevante, a prioridade do insignificante. É isso o retrato dessa burocracia kafkaniana brasileira. Pois é, o Luiz Flávio Durso, um dos maiores especialistas em direito digital do país, filho do Durso pai, que foi inclusive presidente da OAB, ele disse o seguinte, ele sempre é demandado pelas emissoras de TV, rádio, jornais, enfim, ele disse, as pessoas que acessaram a plataforma não violaram a decisão porque ela diz que a punição será aplicada apenas a quem usa de subterfúgios para descumprir a lei, como o usuário não teve culpa dessa situação, ele é livre para utilizar o X enquanto ele funcionar, ou seja, a pessoa deliberadamente não buscou um aplicativo para burlar esse acesso, simplesmente estava ali, então em tese ele não cometeu nenhum tipo de ilícito. Mesmo assim, Cristiano Beraldo, a Polícia Federal vai investigar. Quem acessou o X e quem postou pode se encrencar ainda mais, né? Porque deixou digitais no processo. Caniato, olha só como a gente lida cotidianamente com 2 pesos e 2 medidas no Brasil. Essa decisão foi uma decisão tomada mediante atitudes de uma empresa, né? Uma pessoa jurídica que tem uma plataforma de rede social utilizada por 22 milhões de brasileiros. Então, a Justiça achou que essa empresa não merecia ter a sua atuação autorizada no Brasil. Revogou a autorização para que essa empresa, essa rede social, pudesse ser acessada através da internet, dos provedores de internet. Só que, neste caso específico, além de punir a empresa, o Judiciário brasileiro, a nossa imaculada Suprema Corte, decidiu que os usuários são solidários com a empresa. Você, na sua casa, usando a rede social para se informar, para se manifestar, para ver o que está acontecendo, para trabalhar, você se tornou conivente com aquele que foi considerado um criminoso, que não está cumprindo as leis brasileiras. Então, para uma atividade de expressar opinião, Caniato, é multa de 50 mil reais. Você é considerado, de novo, conivente da empresa que não está cumprindo a lei. Aí vamos para um outro aspecto do Brasil, desse Brasil maravilhoso que nos surpreende a cada dia. O usuário de maconha, o vagabundo que sai pela rua com 40 gramas de maconha, que ele diz que ele vai fumar 40 gramas de maconha, eu não sou entendido da área, mas parece que é um monte de cigarro de maconha. Se ele é pego, esta mesma corte diz que não tem problema. Mas ele pode comprar 40 gramas de maconha numa venda, numa loja, num lugar que emite nota fiscal, que recolhe... Não, ele tem que comprar do traficante. Mas ele é só usuário. Tadinho, vamos arrumar um psicólogo. Ele precisa de tratamento, ele não precisa de polícia. Então, veja só o nível que nós chegamos no Brasil, Caniato. Como é que a população brasileira entende esse tipo de decisão? Como é que a gente acompanha essa lógica que prevalece? Porque eu, sinceramente, não vejo lógica absolutamente nenhuma, porque a lógica é a lógica. A lógica, ela tem uma direção única. Não se pode tomar uma decisão onde o usuário de uma substância ilegal, aquele que porta 40 gramas de uma substância que ele adquiriu de um traficante, esse é um pobre coitado, é um bonzinho, precisa de ajuda e não de cadeia. Mas quem usa o X
tem que pagar 50 mil reais? Aí realmente, Canhato, está tudo muito difícil. Eu vou querer saber se isso vai funcionar e se eles vão até o final. Porque tem emissora concorrente aqui da Jovem Pan News que durante os seus programas os âncoras pegaram o telefone e abriram o X e mostraram para a câmera, estou acessando o X. Será que a Polícia Federal também vai investigar os âncoras das outras emissoras que, a título de exemplo, entraram no X para mostrar para o público, olha, eu estou conseguindo acessar, não sei se eles chegaram a publicar algum tipo de mensagem, mas se valer para todo mundo essa regra, a gente vai precisar também acompanhar o monitoramento dos muitos jornalistas que possivelmente tenham feito isso, inclusive no ar. Você, delegado Palumbo, faz sentido ir atrás das pessoas que desavisadamente entraram no X e até fizeram algum tipo de publicação? Uma multa de 50 mil é salgada, hein, delegado? Isso é uma aberração, isso é surreal. Eu achava, né, porque agora já não dá mais para acreditar nas leis brasileiras, que as polícias foram criadas para proteger o cidadão e para investigar crime, no caso da Polícia Federal, investigação de crimes. Qual é o crime que a pessoa cometeu ao abrir a rede social e colocar lá, bom dia? E aí, da cabeça deles, eles resolvem aplicar uma multa de 50 mil reais. Imagine você, um pequeno comerciante que tem um box aí para vender um pouco de roupa, sei lá o quê, ou mesmo produtos alimentícios. Aí você abriu lá, postou uma foto, 50 mil reais. Quebra o comerciante. Da onde eles tiraram esse valor? Quando o Beraldo estava falando, eu estava pensando exatamente como ele. Eu acho que nossa Suprema Corte devia ser um pouco mais complacente. Se a pessoa postou até 39 vezes, não tinha que acontecer absolutamente nada. Não é assim com os traficantes? Por que vai punir as pessoas que estão usando a internet? E outra, a gente tem que lembrar que quem usa as redes sociais, hoje é o X, amanhã pode ser o Facebook, amanhã pode ser o Instagram, amanhã pode ser o TikTok, o Quai. Quem usa as redes sociais é gente do povo. Não é só rico e milionário que usa a rede social. Aí quando você estipula uma multa de 50 mil reais pelo simples fato de você ter pego o seu celular e ter aberto o aplicativo, isso é uma aberração jurídica. Polícia não foi feita para isso. Polícia não foi feita para arrecadar para o Estado. Será que a Polícia Federal não tem mais o que fazer? Como é que está o combate ao tráfico de entorpecente? E o Brasil não produz cocaína. Isso é responsabilidade da Polícia Federal. Está tudo às mil maravilhas? Como é que está o combate às facções? Está tudo tranquilo? Não, agora vamos colocar mais uma atribuição para a Polícia Federal, que não cabe a ela, de forma alguma cabe à Polícia Federal, para ela correr atrás de pessoas que acessaram o X. Por isso que eu falo, é mais uma briga de ego isso. Não é possível que nós estamos vivendo no Brasil tanta insegurança jurídica. Isso acaba prejudicando o próprio país. Pois é, quer fazer um complemento em relação ao que disseram o Beraldo e também o delegado Palumbo, Dávila? Naturalmente, a questão que envolve o acionamento da Polícia Federal para investigar essas pessoas que eventualmente tenham feito, sim, uma postagem no X ou tenham feito o login na plataforma, mesmo com a proibição por parte da Suprema Corte, isso causa espanto, hein? Não, espanto é esse absurdo que o Estado, na verdade, é condescendente com bandido, drogado, criminoso. E é muito duro, linha dura, com o cidadão comum, honesto, que trabalha, que produz, que empreende. Essa assimetria mostra algo muito grave. O que mostra? Mostra um Estado que não quer servir o cidadão comum, o cidadão trabalhador, o cidadão que empreende, o cidadão que trabalha. Esse Estado serve apenas para ser serviçal das corporações, seja ela o crime organizado, seja ela a burocracia do Estado. Infelizmente, as prioridades nesse país estão completamente erradas. Pois é, inclusive muitas pessoas relatando aqui que chegaram a acessar o X, algumas fizeram postagens, enfim, o que a gente pode compartilhar com vocês é que muitos juristas, advogados concederam entrevistas para vários veículos de comunicação e disseram que não haveria risco de penalização para os usuários. Enfim, se o entendimento for outro
E se porventura optarem em multar essas pessoas em R$50 mil, porque acessaram X por conta de uma questão técnica, certamente haverá uma chuva de ações contra essa medida tomada pela Suprema Corte. Claro que a gente vai seguir acompanhando em relação especialmente à possibilidade dessa multa chegar. Quer fazer um complemento, Beraldo? Não, só para lembrar o seguinte, Caniato, do jeito que as contas públicas estão no buraco no Brasil, é bem provável que já vão estar considerando para o orçamento do ano que vem que eles vão aplicar 50 mil de multa em 1 milhão de pessoas e por isso para o orçamento do ano que vem eles vão poder gastar mais 50 bi. Pois é, imagina incorporar isso na previsão de arrecadação para o ano que vem, seria uma coisa muito louca. Olha, tem um outro aspecto também nessa notícia, tem um detalhe que é muito importante, até seria legal se o Mota estivesse hoje com a gente, porque vai em cima de um ponto que ele sempre defende. O X se manifestou oficialmente sobre a reativação da plataforma aqui no Brasil. Em uma nota, a rede explicou que o serviço foi restaurado de maneira inadvertida e temporária em função de uma mudança no provedor da rede da empresa. Além disso, a Big Tech anunciou que já está trabalhando para retornar ao ar de forma oficial. Dentre as ações, o X já suspendeu alguns perfis que haviam sido ordenados pelo STF e indicou 2 advogados como representantes legais aqui no Brasil. A Corte, no entanto, pediu provas da vinculação desses funcionários com a plataforma. Luiz Felipe Dávila, eu acho que esse é um ponto talvez importante para a gente refletir com o nosso público. Eu mencionei o Mota porque o Mota sempre fala em convicção, né? Mas o que a gente pode avaliar sobre uma aparente um retorno, um recuo do X naquelas decisões que foram impostas? É uma questão mercadológica? O X não pode abrir mão do Brasil como mercado. É algo muito importante, então, por essa razão, iremos nos adaptar àquelas medidas que foram impostas pela Suprema Corte Brasileira. Enfim, que leitura você fez? Bom, primeiro, o X adequa, sim, suas políticas a países que tenham, às vezes, restrições às pessoas. No X, vários países que têm, o X funciona e o X adequa às regras. O importante é que as regras sejam claras e transparentes para a empresa poder avaliar se vale a pena ou não investir naquele país ou atuar naquele país. Então, não é que o X é um libertário total. O Elon Musk mas o X não. O X, as pessoas que atuam com o X em vários países falam, opa, entendi como é que é a regra aqui, o que pode fazer, o que não pode. O que não dá é para ter interpretações arbitrárias da lei e você viver no limbo jurídico o tempo inteiro. Então, esse é o problema. Então, eu entendo que a volta do funcionamento do X ao Brasil precisa ser conduzida justamente por um advogado, e está correto o X escolher um advogado para ser o seu representante legal, porque precisa entender as regras do jogo. E vamos jogar de acordo com as regras do jogo. Aí, o X vai poder julgar se vale a pena ou não atuar no Brasil. Então, não é que o X vai abrir mão do Brasil só por esse episódio com o STF. O X pode abrir mão do Brasil se ele entender que navegar aqui é navegar no escuro o tempo inteiro, porque as regras do jogo mudam. É isso que não pode. Uma empresa precisa de regras previsíveis e que sejam conhecidas e transparentes para poder julgar a relação custo-benefício e a relação risco. E isso é que o X precisa fazer. Mas para isso precisa ter uma conversa honesta, franca, para entender quais são as regras do jogo no Brasil. X se adaptando às determinações do Supremo Tribunal Federal. Cristiano Beraldo. O que acontece é que há uma pressão muito grande dos usuários para que o X volte a funcionar no Brasil e que o X tem que fazer uma conta. Se é do interesse dele cumprir as exigências, como disse o Dávila, ou não. Então, essa será uma decisão tomada, acredito que a partir dessa pressão popular que houve em cima do X, e realmente você tem um mercado de 22 milhões de usuários e, de repente, isso não significa para você algo relevante dentro do seu faturamento, mas, ao mesmo tempo, você deixa esse número tão grande de usuários desassistidos, eu acho que tem um estímulo aí bastante relevante para que a empresa busque caminhos para, enfim, atender às exigências que estão sendo feitas pela justiça brasileira.
até porque a operação da Starlink é muito relevante para o Brasil e tem que ter pressão, inclusive, do Brasil para que a Starlink não nos deixe na mão. Esse é um aspecto importante. Ali é um conjunto de atuações de empresas que tem um dos sócios em comum, que é Elon Musk, mas que não faz sentido essa conexão de uma empresa com a outra como se fez no Brasil, e, entretanto, eles vão ter que lidar com essa realidade. No Brasil, tudo pode. Então, eles vão ter que entender como se adequar, se vale a pena se adequar, como fazer isso, que faz mais sentido para eles como negócio. Para fechar, você, delegado Palumbo. O que o X está pleiteando é o que os advogados às vezes reclamam, que não tem acesso aos autos, não sabe do que está sendo acusado, não tem acesso ao processo judicial, muitas vezes isso é dificultado, inclusive pelos tribunais, aí fica muito difícil, mas isso aí é um sinal claro de que o X quer se adaptar às regras brasileiras. Agora, volto na questão da multa. Eu descobri que o X estava de volta porque um camelô me avisou, falou, eu postei hoje de manhã. E você imagina esse camelô tomando uma multa de 50 mil reais. Isso não tem pé nem cabeça, é uma aberração jurídica. Seguiremos atentos, acompanhando essas movimentações. Qualquer novidade, atualização, em primeira mão aqui na Jovem Pan News.